É muito Fernando, interessante sobre esse assunto, né, da solidão. Algumas pessoas elas conseguem lidar bem com a solidão, mas para algumas pessoas é muito difícil, quase impossível conseguir conviver com a solidão. Bem, a solidão nós podemos dizer que ela não poupa quase ninguém. Crianças, adolescentes, meia-idade, às vezes até na velhice. A pessoa ela pode morar sozinha e sentir solidão, ou morar em uma casa grande, cheia de pessoas, adultos e crianças, e ainda assim se sentir sozinho. Mas como que isso pode acontecer? O detalhe é que alguns, eles evitam a todo custo a solidão. Outros já gostam de viver com ela. Agora, será que o problema está na solidão? É isso que nós vamos ter que entender brevemente, né, nessa noite. Será que o problema está na palavra solidão ou está em nós? Você vai entender que a solidão, ela é uma situação que a pessoa se coloca e não uma condição. Porque senão uma pessoa que vive sozinha teria razões de se sentir só, de sentir solidão. Por outro lado, uma pessoa, como eu acabei de falar, que mora numa casa grande cheia de pessoas, seria impossível para uma pessoa assim sentir solidão, tendo tantas pessoas à sua volta. Então, não se trata da condição em que a pessoa vive, de que a pessoa está, mas sim na situação, no decorrer da vida da pessoa, criação, convivência com outras pessoas, ou a situação difícil que acaba cometendo a pessoa, que isso pode acontecer de repente, acaba jogando a pessoa na solidão. O detalhe é que a solidão, para alguns, ela é um rápido caminho, grave bem isso, para os problemas da nossa mente. Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. Agora, como que eu posso lidar com tudo isso, lidar com a solidão? A primeira coisa a ser feita é seja seu melhor anfitrião. Olha que interessante, seja você mesmo o seu melhor anfitrião. Isso mesmo, trate bem a si mesmo. Esse já é o início para que você consiga lá na frente sair da solidão. Tem um ditado muito interessante e inteligente que ele diz assim: se você está sozinho quando está sozinho, você está mal acompanhado. Vou repetir. Se você está sozinho, se sente sozinho quando está sozinho, você realmente está em má companhia. Se você aplicar essa auto-hospitalidade da forma como você pensa, ou até pratica no caso de outras pessoas, mas praticar isso em você mesmo, isso vai ser um excelente começo para você aprender a lidar com a solidão. Às vezes você é uma pessoa extremamente hospitaleira com todas as pessoas, mas na hora de ser hospitaleiro com você mesmo, você não consegue. Passa a se julgar, não é? E começa a se afundar cada vez mais na solidão. Então, uma maneira de lidar com a solidão é começar a cuidar melhor de você mesmo primeiro. A solidão não passa de uma percepção. Alguns acham horrível. Alguns acham a solidão horrível. Já outros a usam de uma forma para se ter uma certa reconexão consigo mesmo. Um período para reflexão, para refletir e pensar no futuro, por exemplo, ou até no presente. Algumas pessoas se sentem felizes por ter algum momento de solidão, vamos dizer assim, que é o momento que a pessoa acaba se recompondo. Você imagine uma mãe de uma criança recém-nascida, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você perguntar para ela, você gostaria de ter 5 minutos de solidão no dia? Você acha que ela responderia sim ou não? É óbvio, ela fala 5, não, por favor, não dá para ter mais? Umas 24 horas, pelo menos? Porque essa mulher, embora nós sabemos que isso é necessário, mas essa é uma pessoa que, infelizmente, né, vive uma situação bastante complicada até isso passar. Então, nós entendemos assim que nós devemos usar, nós devemos querer sim, né, em vez de repelirmos a solidão, seria inteligente da nossa parte queremos ter algum momento conosco mesmos, sozinhos, para reflexão. Isso ajuda muito no nosso próprio crescimento pessoal. Quando você começa a achar que a solidão
é um caminho sem volta, realmente você está certo. No seu caso, ele pode ser ou se tornar um caminho sem volta. Então, como eu disse, você tem que ser o melhor anfitrião de si mesmo. Se você acha que ficar sozinho é ruim para você, realmente é mesmo. Você nunca vai ter um tempo que você precisaria para si mesmo, para reflexão. Vale a pena notar que algumas pessoas se sentem sozinhas, mesmo estando em grupo com outras pessoas. Elas usam esses mesmos grupos para se expandir e se socializar. Em alguns casos, algumas pessoas. O mesmo grupo que você pertence, às vezes, você se sente solitário. E outras pessoas que participam do mesmo grupo, convívio que você, se sentem extremamente bem no meio de pessoas. Abrace a sua solidão. Essa ideia de estar sempre rodeado de pessoas é um mecanismo de defesa que nós encontramos para fugir da nossa própria realidade, às vezes. Olha que interessante. Abrace a sua solidão. E às vezes você quer estar rodeado de pessoas para esquecer de quem você é ou para se esquecer dos problemas que você tem. Em vez de você levantar e encarar os problemas de frente e passar a encará-los, a confrontá-los e a lidar com esses problemas, o que que você faz? Eu preciso estar rodeado de pessoas, porque aí eu vou esquecer meus problemas. Mas responde uma pergunta para mim. Você vai estar rodeado de pessoas para se livrar dos seus problemas, mas os seus problemas vão se livrar de você? Você acha que eles vão embora? Você acha mesmo que eles vão sair de você? Ledo engano, isso nunca vai acontecer. Então, quando você tem problemas e começa a querer buscar demais, né? Você não consegue ficar sozinho, busca demais o contato com as pessoas para se sentir bem, para se sentir melhor, é porque você está cheio de problemas que você sozinho não consegue lidar. E às vezes você está se associando com pessoas que, infelizmente, por falta de conhecimento, também não vão conseguir ajudar você. Enquanto você está lá rodeado de pessoas, está feliz da vida. Chegou em casa, você se fecha num casulo ou se fecha numa casca como uma tartaruga. O que que adianta? Quando tem pessoas, eu estou bem. Sem pessoas, eu estou mal. Mas quem é a pessoa que mais você valoriza nessa vida? Se fosse para escolher uma pessoa para ser executada hoje, quem que você escolheria? Entre essas pessoas poderiam estar você também. Escolheria você? Pensa bem. É óbvio que se em sã consciência nós não escolheríamos nós mesmos. Você gosta muito de você. Você gosta muito de estar rodeado com você. Só você que não percebeu isso ainda, às vezes, se sentindo solitário com toda aquela solidão. Então, a solidão, ela pode ser boa se você souber usar ela a seu favor e não contra você. Às vezes você tem passado o resto da sua vida, todos os seus dias, usando a sua solidão justamente contra quem você não deveria usar, contra você. Ela é uma excelente maneira para usarmos para introspecção. Isso é uma autoanálise de si mesmo. Você vai descobrir assim muitas coisas que lhe estão incomodando e você precisa repelir aquilo. Mas enquanto você está só rodeado de pessoas, você não tira tempo para esse autoconhecimento de você. Você já está começando a enxergar a solidão de uma maneira diferente do que você pensava há alguns instantes? Essa é a ideia. Então, ela é uma ótima oportunidade para você olhar para você mesmo, para saber quem realmente você é. A nossa terapia, ela ajuda nesse sentido, a pôr para fora muitas coisas difíceis de serem vistas como boas, pois a nossa tendência é fugir dos problemas, em vez de encará-los e resolvê-los. E a terapia que nós executamos faz justamente esse trabalho por você. Ajuda você a encarar seus problemas e resolvê-los. Isso ajudará a ter uma visão diferente daquela que você está acostumado, sem sofrer julgamento ou se sentir desconfortável. Algumas pessoas vêm para algum tipo de terapia e falam assim: eu vou na terapia, não vou falar nada. Tem pessoas que é assim, está cheio de problemas, mas ela vai fazer uma terapia, psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Ela fala, não vou falar. E literalmente ela não fala, ela fica lá uma hora com a pessoa e não fala. O que você acha que o psicólogo pensa sobre isso? Ele vai pensar assim, eu já ganhei minha hora, se você vai querer falar ou não,
o meu tempo eu estou aqui devotando para você. Em outras palavras, o problema é meu. Não, é seu. Então, o objetivo da nossa terapia é fazer realmente você falar. Não tem como você não falar. Por mais que você tente esconder, pelo formato do seu corpo, eu vou saber se você está escondendo ou não aquilo que eu estou perguntando para você. Você entende que a gente consegue mais fundo naquilo que a gente quer ajudar as pessoas? É óbvio que a gente não tem bola de cristal para descobrir tudo, né? Aí também seria. Eu já nem estaria na Terra mais uma hora dessa, né? Já estaria vivendo lá para cima. Mas o ponto em questão é: muitas coisas nós conseguimos fazer com que a pessoa põe para fora. Porque se está aqui dentro, não foi feito para ficar aqui dentro. É isso que machuca e atrapalha a vida da pessoa e a pessoa não percebe. Mas quando ela passa a pôr para fora, a falar aquilo que realmente ela está incomodando, é aí que a vida da pessoa começa a melhorar. Você tem muita dor de estômago, dor de garganta, problemas na boca, problema nessa parte do seu organismo, se sinta feliz por estar guardando um monte de coisas aí. Isso está acabando com você e você não está percebendo, nem sabe o que que é. Ah, mas você está com uma gastrite, uma dor de estômago, está com refluxo, dor de garganta, problemas na boca, gasta uma fortuna e sabe qual é o seu problema? Está aqui dentro, de guardar as coisas aqui dentro. Algumas coisas na sua vida têm que entrar por aqui e sair por aqui. Mas o que que você faz? Entra aqui, vem para cá. Você não está contente em estar armazenando aqui, você vem e armazena aqui. Pumba. Como é que você vai dar certo na vida desse jeito sem problemas? Tudo que você escuta entra, vem aqui e para aqui. Sendo que deveria entrar por aqui e sair por aqui. A maioria das coisas. Olha como você se auto prejudica nesse sentido, né? Então, eu estou falando isso porque a ideia é você ter uma visão diferente daquela que você está acostumado a ter sobre a solidão. Por mais difícil que possa parecer para alguns, fazer uma terapia ainda assim é bem melhor do que se entregar aos vícios como drogas, bebidas. Quando você começa a guardar demais, você não consegue lidar com seus problemas, onde você acha que você vai descarregar? Alguns vão no cigarro, alguns vão nas drogas, outros vão nas bebidas em excesso, é claro, né? Vão nas bebidas em excesso. Quantas músicas antigas, né? Se falava em bebidas para se esquecer amores e outras desilusões que as pessoas tinham na vida. Por que que a pessoa vai lá na bebida e não resolve o problema? Ela vai lá na bebida ou qualquer outro vício, aquilo atenua a situação. Esse é o detalhe. Só que quando ela passa o efeito, cai a realidade, cadê o problema? Foi embora? Não, o problema está lá esperando ela. Então, isso é o que nós devemos ter em mente, né, referente a isso. Então, a solidão, ela vem da necessidade que a pessoa tem de estar acompanhada. E é aí que a pessoa perde uma excelente oportunidade de aumentar o seu próprio autoconhecimento. Uma coisa é certa, se você conseguir enxergar isso, você poderá ser a sua melhor companhia. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser a sua melhor companhia? Agora pare e pense, um mundo como o de hoje, com a internet, diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, e mais um monte que tem, né? Soa até irônico terem pessoas que sentem solidão com a tecnologia que nós temos hoje. Se abrir seu celular aí, eu não tenho rede social, Facebook, Instagram. Eu não gosto. Então, não me sinto bem com isso. Aliás, eu não necessito de rede social, me sinto muito bem sem, né? Mas o detalhe em questão é, você vai lá, olha no Facebook, você pode estar na palma da sua mão no seu celular. O seu Instagram também é a mesma coisa. Ambos estão na palma da sua mão. Como se sentir sozinho se você tem milhares de pessoas que você poderia entrar em contato? Não é contraditório isso? Milhares de pessoas na palma da sua mão e você ainda assim se sentindo solitário? Então você entende que tem muito a ver com o nosso mental e não com a condição que nós vivemos? Ah, mas eu não tenho celular. Mas se te der um celular, aí você deveria parar de sentir solidão. As pessoas que têm um celular jamais deveriam sentir solidão nas suas vidas. Pensa nisso. Mas o que acontece com essas pessoas? Solidão, depressão, síndrome do pânico e muitos outros problemas que a pessoa tem, tendo milhares de pessoas na frente dela.
Sabe o que que falta para alguns? Foco. O marido da foca, né? Falta foco. É isso que falta para alguns em si mesmo. Você foca em tudo, menos em você mesmo. A autoestima elevada ajuda muito nesse sentido. Cuida de você. Qual que é o problema de você cuidar de si mesmo? Para todas as mulheres que passam terapia comigo, eu sempre falo a mesma coisa relacionada a isso. Cuida da sua beleza, cuida da sua saúde. Olha a posição. Você está numa posição aqui. Eu sempre falo isso também. Estou reto, corpo reto. Imagina eu falando com vocês arqueado aqui. Qual que é a impressão que eu passaria para você? Então, olha o que você faz com você mesmo. Melhora a sua postura, né? Melhora o seu próprio visual, se cuida. Não precisa gastar uma fortuna com isso, todo mundo sabe disso. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a se olhar no espelho, você começa a entender que você não está sozinho. Não vai acontecer isso com você. Então, um outro passo importante é descobrir o porquê você se sente solitário, o que que deixa você assim. Isso a gente faz por meio da nossa terapia. Mas o que que pode ser no seu caso? Um relacionamento amoroso, um reconhecimento profissional. Será que é isso? Falta reconhecimento profissional no seu caso? Uma reflexão sincera pode ajudar e muito nesse ponto. Você tem que ser sincero com você mesmo, com você mesma, sempre. Por isso, buscar se abrir. Conselhos funcionam muito bem por meio da terapia. Porque por meio dessa terapia, nós identificamos o problema que traz esse sentimento de solidão que você sente. É isso que a gente faz. Você tem esse sentimento de solidão? A gente descobre por que isso acontece. Nós tratamos ele fazendo que mesmo quando a pessoa estiver sozinha, ela vai se sentir bem acompanhada, estando sozinha. A ideia é essa, você está rodeado de pessoas 24 horas por dia? Às vezes não. Tem momentos que você vai ficar sozinho ou sozinha sim, e está tudo bem. É isso que a gente ajuda você a enxergar. Uma coisa é certa, ficar parado não é uma opção. Nós ajudamos as pessoas a desenvolver uma mentalidade positiva, otimista, deixando o passado de lado e focando apenas no presente e no futuro. Uma coisa que pode ser de ajuda é ficar um tempo longe das redes sociais, por incrível que pareça. Embora ali é o lugar que existem milhares de pessoas, ficar longe delas também seria muito bom. Porque vai mostrar que você não tem uma dependência de rede social. O que que você faria ou como você se sentiria se nós ficássemos um dia inteiro de 24 horas sem internet? Como você se sentiria se ficasse um dia de 24 horas sem internet? No meu caso, eu me sentiria extremamente bem comigo mesmo, tranquilo. Eu iria fazer qualquer outra coisa, porque eu não nasci, no mundo em que eu nasci não existia internet. Ela é muito boa, ajuda muito. Mas para minha vida, eu não preciso da internet para minha vida, para me sentir bem. Eu posso ficar o resto da minha vida sem internet. Eu tenho certeza absoluta, eu vou encontrar muitas outras formas de me sentir bem comigo mesmo sem internet. A internet, ela é uma parte, ela faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Qual foi a resposta que você deu para si mesmo da pergunta que eu fiz e ficar um dia inteiro sem internet? Horrível? Ser desesperador? Eu não sei o que eu faria? Confesso para você, você está num caminho bastante tenebroso se você teve alguma resposta parecida com isso. Você é um forte candidato a se sentir muito mal estando sozinho. Alguns casos, alguns até batem a cabeça na parede, né? De desespero, jovens principalmente, né? Você arrancaria todos os cabelos da cabeça se ficasse 5 minutos sem internet, quanto mais um dia, né? No futuro irão acontecer situações que nós ficaremos sem internet, né? Então vai se preparando, né? Lá na frente vai chegar alguns momentos que não vai ter internet. Você entende então que a solidão, ela também está ligada com coisas externas? A solidão, ela está muito ligada a fontes, a coisas externas. A internet é uma. Se ela ficar 24 horas caída a internet e você sentir solidão,
a sua vida está dependendo de fonte externa. Você se sente obrigado a estar no meio de pessoas que sozinho você não se suporta, não consegue viver sozinho. Você está sendo totalmente dependente de fontes externas, de pessoas. Com exceção de mim aqui, que eu sou gêmeos, né? Minha mãe está aí em algum lugar. Deixa eu ver onde é que a minha mãe está, que se ela não saiu, né? A dona Célia está ali, né, dona Célia? Com exceção de mim aqui, que nasci junto com meu irmão, né? Que eu sou gêmeos, acho que a maioria aqui nasceu sozinho. Então, no caso de vocês, eu poderia dizer, vocês nasceram sozinhos. E não conseguem ficar sozinhos? Faz sentido isso? Nasci sozinho e não consigo ficar sozinho? Pergunto para o meu irmão se ele depende de mim para se sentir bem. Ou se eu dependo do meu irmão para se sentir bem. Nós dois temos 51 anos. É que ele não está aqui, né? Mas se você perguntar para ele, você precisa ver seu irmão todo dia para se sentir bem? Ele vai falar não. E nem ele também. Mas nós não nascemos juntos? Não crescemos juntos, mesmo pai, mesma mãe e tudo mais? Mas por que a solidão não nos pega nesse sentido? Porque tanto eu como ele, nós aprendemos a viver sem fontes externas. Quando você começa a olhar demais em volta, as coisas começam a ficar complicadas para você. Você já viu um cavalo na carroça? Todo mundo já viu um cavalo na carroça. Tem um negócio que o cavalo usa aqui que chama tapa. Aquilo que tapa aqui os olhos do cavalo. Ele só olha para frente. Você sabe por que ele usa aquilo? Você tem ideia? Mentalmente, pensa um pouco aí. Por que o cavalo precisa usar aquilo na carroça? E quando ele está sendo montado por alguém, ele não precisa. Vocês não vão ver nenhum cavaleiro montado na sela do cavalo e o cavalo tendo um tapa na cara. Ele está com a cara livre, só com o freio e o cabresto, né? Mas por que na carroça ele tem que ter aquele negócio que só faz ele enxergar para frente? Pensa aí. Sabe por quê? Porque se enquanto você estiver andando com o seu cavalo na carroça, ele arrancar aquele negócio da cabeça e olhar para trás e ver o que ele está puxando, vocês não têm ideia do estrago que ele faz. A Anitta deve saber disso, né, Anitta Marques? Deve ter visto isso já, né? Você está entendendo? Então, quando você foca só no objetivo, você ali sozinho, né? Como o cavalo sozinho, puxando a carroça de boa, ele vai para todos os lugares, sem nenhum problema. Mas quando ele tira aquilo, ele olha em volta, começa a olhar demais em volta, todos os problemas vêm sobre ele. O mesmo cavalo, calmo e tranquilo, se torna extremamente violento e perigoso. Então, você é uma pessoa calma, serena e tranquila quando está no meio dos outros. Está sozinho, não consegue ficar consigo mesma, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fontes externas. Elimine o máximo possível fontes externas. Você não precisa disso. Nós temos que parar de deixar as nossas vidas nas mãos dos outros. Vou repetir. Para de deixar sua vida na mão dos outros. Veja que interessante o que você faz com você mesmo. Facebook, por exemplo. Você entra no Facebook. Só tem gente reclamando e falando mal da vida dos outros, na grande maioria. Mas aí você vai para o outro lado, para o Instagram. Só tem pessoas colocando fotos de viagens, postando foto do lado de carros caros ou comprando carros caros. Você só percebe gente se dando bem no Instagram. Parece que ninguém tem problemas. Você começa a focar somente nisso, você acha que vai dar certo? De um lado, notícias ruins, e do outro, só uma vida extremamente especialíssima, que na grande maioria dos casos não é verdade, mas você foca nisso. Então, de se ouvir muitas notícias ruins, você fica ruim. E de ficar vendo demais coisas que não são realidade, você começa a julgar por que aquela pessoa tem essa vida e eu não tenho. Acontece isso com muitas pessoas. Isso deprime você. Tanto faz de um lado como de outro, isso deprime você. Então, não são realidades. E isso pode acontecer, sabe o quê? Você deixa a sua vida real você deixa de viver a sua vida real
e passa a viver a vida dos outros. Você acha que isso vai dar certo? Poderão sim vir sentimentos de inutilidade, solidão, e às vezes tudo aquilo que você está vendo não é nada real. Às vezes o simples ato de fazer o bem ao próximo já seria o suficiente para ajudar você a sair da solidão. Você tem feito bem para as pessoas? Te ajuda a ficar mais feliz? Vai ajudar você a ser mais grato? Você vai ver o quê? Que no mundo tem pessoas com bem mais problemas do que você. Isso vai ajudar você a ter uma visão diferente de si mesmo ou de si mesma. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a solidão é aprender como ficar sozinho e gostar de si mesmo. Você não gosta de você? Olha como você gosta de você e não percebe às vezes. Vamos supor que agora são 8h20, daqui a pouco eu já estou terminando. 9h vai ter uma festa bem grande para todos nós aqui convidados, num recinto muito legal, muito bonito. Aí o que você vai fazer? Você é convidado para a festa. Você já recebeu o convite para a festa. Você acabou de chegar do trabalho agora, vai tomar banho correndo, vai se arrumar para ir nessa festa. Só que para dificultar para você, você vai tomar banho, vai se arrumar, vai arrumar o seu cabelo, fazer tudo isso sem se olhar no espelho. Você não pode se olhar no espelho. Então, você acabou de tomar seu banho, está começando a pôr a sua roupa, e depois você vai secar e pentear seu cabelo. Sem espelho. Você teria coragem de ir para essa festa? Sem se olhar no espelho? Iria? A resposta é com você mesmo, tá? Você entende o quanto que você gosta de você? O quanto você se dá bem com você e não percebe às vezes? Nunca na sua vida você iria para essa festa sem conseguir se olhar no espelho. Nem que fosse uma poça d'água, ver o seu reflexo, mas ainda assim você usaria isso como espelho. Jamais você iria aceitar chegar num lugar sem saber como você estaria. Porque você quer ir numa festa, ou em qualquer lugar que você seja convidado, você quer ir de que maneira? Bem vestido, bem arrumado, bonito ou bonita. Isso é natural do ser humano, está tudo bem. E você não consegue fazer isso se não tiver um espelho. Então, quando você estiver com aquele sentimento de solidão, mova-se a ação. Escute música, cante. Alguns cantam no chuveiro. Leia um bom livro. Pinte alguma coisa, se você tem o talento para isso. Toque algum instrumento. Quando você passa a associar, olha que interessante, a associar a sua solidão com a coisa que lhe dá prazer, tocar um instrumento, por exemplo. Ah, estou me sentindo meio sozinho, vou lá pegar um violão. Vamos dizer que você tem um violão. Vou tocar um violão. Então, comece a associar a solidão com alguma coisa que dá prazer para você. Você vai descobrir que você consegue viver muito bem sem os outros por perto, se isso for necessário. Você vai passar a deixar a solidão no lugar dela. A dica é, comece aos poucos. A nossa vida é um degrau por vez. Se você aprender a lidar com a solidão, você vai passar a dar um novo significado à sua vida. Aprenda a tirar proveito da solidão. Acho que a maioria das pessoas aqui são religiosas e conhecem uma pessoa que viveu muitos anos atrás chamada Jesus Cristo. Jesus, ele usava a solidão em seu favor como ninguém. Ele sabia usar muito bem. Ele era mestre em usar a solidão a seu favor. Inúmeras vezes, ele fez isso ficando distante dos seus discípulos e das pessoas, sozinho. Os relatos dos evangelhos, eles falam sobre isso. Ele usava a solidão dele em benefício próprio. Era nesses momentos que ele tinha a maior reflexão dele com Deus. Era nesses momentos que as conversas mais profundas eram feitas entre ele e o pai dele. Ele sabia usar muito a solidão. E você? Poderá se desejar aprender a fazer o mesmo. Você não sabe isso ainda, talvez. Mas tem como aprender a usar a solidão a seu favor.
Dos 5 traços de personalidade, que a Rosilé já falou um pouco no começo, que nós temos, cada um reage de uma maneira diante da solidão. Todos nós temos os 5, mas entre nós, o que acontece? Sempre nós temos um ou outro mais evidente em nós. E aí é que é o caso em questão. Então, por exemplo, o esquizoide, que é o primeiro traço de personalidade. Ele se isola quando ele percebe que as suas ideias não estão sendo aceitas ou muito bem compreendidas. Ele se isola, ele pode ser, isso aí, esse isolamento pode ser muito perigoso para ele a longo prazo, chegando até o ponto da pessoa sentir o desejo de se suicidar, tirando assim a sua própria vida. Às vezes, seus filhos estão indo por esse caminho e vocês, pais, nem estão percebendo. Sabe aquele filho que se isola e quase não sai do quarto nem para nada? Nem para tomar um copo d'água? Se ele não está se sentindo bem na solidão dele, ele é um forte candidato a ter problemas. Não significa que ele não está bem sozinho. Às vezes ele está bem sozinho. Mas se estar sozinho significa solidão para esse tipo de pessoa, essa pessoa corre um sério perigo se não sair da solidão. O segundo traço de personalidade é o oral. O oral já se isola quando ele se sente abandonado por alguém. Como ele gosta muito de se comunicar, sabe aquela pessoa que fala até pelos cotovelos? Esse é o oral. Mas quando não tem a atenção necessária, essa pessoa cai na solidão. Ela chega em casa, o marido não conversa com ela, ou a esposa não conversa com ele. Os pais não dão atenção para ele, os filhos não dão atenção para ele. Essa pessoa passa a cair na solidão. Embora seja uma pessoa que gosta muito de conversar, ela não tem as pessoas ao lado dela para conversar. E para essa pessoa não saber lidar com a solidão, ela é um forte candidato a entrar em depressão. Porque essa pessoa, como ela vive rodeada, gosta de estar rodeada de pessoas, de conversar, falar muito, ela não está preparada, na grande maioria dos casos, para estar sozinha em algum momento do dia ou da vida dela. Tirar pessoas de perto dessa pessoa é fatal para essa pessoa. Por incrível que pareça. Terceiro traço de personalidade, o psicopata, que o Rosilé explicou, não é patológico, né? Ela passa a se isolar quando ela sente que a sua vida está sendo manipulada o tempo todo. Nada que ela faz dá certo. Ela não pode ter voz ativa em nada. É uma pessoa com muitas habilidades e qualidades, mas que se sente pressionada pelo marido, ou pela esposa, ou filhos, ou chefes no trabalho. Em suma, é uma pessoa que se sente podada por tudo e por todos. Vai dar uma sugestão para o marido? É não. Vai dar uma sugestão para a esposa? Não. Sabe aquela pessoa que tem uma vida controlada pelos outros? Esse é o psicopata. Ele faz muito bem isso com as pessoas quando ele está na dor emocional. Mas por castigo, vamos dizer assim, essa é a maior dor emocional do psicopata. Ser controlado pelas pessoas. Ele não suporta, ele não nasceu para isso. Ele é um dos que nasceu para liderar pessoas, não para ser submisso às pessoas. Há um equilíbrio nisso? Sim. Mas só ser extremamente submisso às pessoas é muito prejudicial para ele. E é uma pessoa que também, se não aprender a lidar com a solidão, o que vai acontecer com ela? Síndrome do pânico, toque e outros problemas que podem vir. Quanto tempo você acha que essas pessoas vão aguentar na vida delas, passando por essas situações? E o masoquista? Ele se isola pelo medo de não agradar os outros, não ser aceito. Deixa de fazer certas coisas pelo simples fato do medo da pressão e não atingir os seus objetivos. Esse é um dos que mais sofrem. Essa pessoa, se viver em um ambiente familiar ou de trabalho tóxico, morrerá aos poucos e fatalmente cairá numa solidão profunda. Já é dela o medo gigantesco de errar. Agora, imagine ela vivendo num ambiente que as pessoas sabem disso e usam isso contra ela. Então, esse é o tipo de pessoa que pode estar rodeada de pessoas. Ela sempre vai estar em solidão.
ela não tem forças para lidar com essa solução, com essa situação. Ela não tem a solução para isso sozinha. Então, os masoquistas são os que mais sofrem nesse sentido. E é isso que a gente procura fazer, ajudar essas pessoas a entenderem que a vida delas não é desse tamanho como elas acham. Ela ela tem um alto grau de se denegrir, ela se rebaixa demais. Tudo para ela parece que tem que ser na base do esforço gigantesco. E não precisa ser assim. Ela tem que aprender a lidar com isso. E o último traço de personalidade é o rígido. Ele se isola quando ele não consegue desenvolver o seu potencial, não conseguindo fazer as coisas com perfeição como ele gosta de fazer. Se você tirar o hábito desse tipo de pessoa, de se destacar, de se desenvolver, buscando ser o melhor no que faz, fatalmente essa pessoa vai se isolar. Você imagina uma Ferrari, você tem uma Ferrari e só anda 10 por hora. Qual que é o sentido em você ter uma Ferrari? Seria melhor ter uma bicicleta. Mas você tem uma Ferrari na sua mão, que vale milhões, um carro que anda 300, 400 quilômetros por hora, mas você, quando pega a estrada, só anda 10 por hora. Assim é o rígido. É uma pessoa que na vida, não estando na dor emocional, ela é uma Ferrari, mas você, não sabendo lidar com esse tipo de pessoa consigo mesmo, só acelera 10 por hora. E tem um potencial gigantesco. A situação é a seguinte: todas essas pessoas estão sujeitas à solidão, todos os traços de personalidade. E a nossa proposta é trazer essa pessoa à realidade, livrar essa pessoa desse sentimento terrível chamado solidão. Sentimento, não condição. Não se esqueça disso. Sentimento é que você põe aqui dentro da sua mente. Condição é, sozinho ou no meio de muitas pessoas, você sente solidão. E algumas, como eu já disse, o mesmo caso não sentem. Então, solidão não está ligado à quantidade de pessoas, está ligado ao que você tem dentro da sua própria mente. E você não sabe lidar com isso. Então, como nós vimos, a solidão é um sentimento interno, e nós devemos tirá-la de dentro de nós. Tirá-la de dentro de nós. E passarmos a ter uma vida com mais sentido e alegria. Tá bom? Eu agradeço você até o momento. Agora eu vou passar aí para a Rosileia e para a Mari. Obrigado por enquanto. Então, eu quero agradecer ao Luiz Fernando por ter explicado a respeito da solidão. Eu espero que tenha sido de ajuda para todos nós. E agora, nós vamos, na sequência, conhecer uma pessoa muito especial, que é a nossa querida Natália. A Natália, ela já fez a primeira consulta, ela fez o mapeamento, o gráfico dela, e daí ela está comigo fazendo terapia emocional. Então, só para vocês saberem, a gente nunca combina nada, apenas chama um convidado, então não sei o que ela vai contar para vocês, mas ela vai contar para vocês a experiência que ela teve fazendo a primeira consulta e estando na terapia emocional. Então, com a palavra, vamos lá, Natália. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria, o Fernando falando, né? Eu lembrei que vou falar um pouquinho da Natália de antes do mapa e de agora, puxando já o gancho aí do que o Fernando falou. Recentemente, eu moro com meus pais ainda, e eles viajaram, ficaram 10 dias fora, e eu fiquei sozinha. E se fosse a Natália de antes, ela se sentiria horrível, né? Antes eu me sentia sozinha mesmo, estando no meio da família, dos amigos. E esses 10 dias que eu fiquei sozinha aqui em casa foi maravilhoso. Eu pude fazer tudo que eu queria, do meu jeito, no meu ritmo, fazer mais até do que eu esperava, né? Que eu achava que conseguia. Então, assim, é a Natália de agora, né? Depois do mapa. E a Rô pediu para eu comentar um pouquinho, né? O que o mapa mudou bastante, né? O que eu enxergo, né? Do mapa.
O mapa, ele ajuda a gente a ver coisas que a gente nem sabia, né? Nem imaginava que estava aqui. Não que a gente vai passar a ser uma pessoa perfeita e nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai passar por um momento ruim, mas a gente vai saber sair desse momento ruim, né? Coisas que eu mudei bastante na minha vida hoje foram as decisões, né? Eu consigo ser mais decidida hoje, eu consigo decidir mais fácil, mais rápido as coisas. Consigo também identificar o que me faz bem, o que me faz mal. O que me faz bem eu agarro, o que me faz mal eu deixo pra lá. E é isso, eu acho que é isso. Faz 3 meses e minha vida, posso dizer que mudou da água pro vinho. Quero agradecer, viu? E realmente, eu até quero contar para vocês que quando a Natália veio para a primeira consulta, que é feito gráfico, né, o mapeamento mostrando o traço de personalidade, a porcentagem, a dor, o gatilho de dor emocional, o recurso. Eu achei muito interessante. Eu acho que cada pessoa, eu falo que marca de uma maneira diferente. Então, como que a Natália marcou para a minha vida? A Natália chegou e ela não tinha esse brilho que ela tem hoje, que vocês estão enxergando aí na tela. Ela chegou assim, quieta, no sentido de não ter brilho. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que eu vou lembrar até o último dia da minha vida, é que a Natália disse assim: eu não quero que passe a mão na minha cabeça. Eu tô numa versão que eu não tô gostando. Então, o que você enxergar, eu quero que você fale. E se tiver que falar coisas que vai doer, eu tô pronta. E eu achei interessante, me marcou. Natália, eu nunca vou esquecer, você pode ter certeza. Foi mesmo, Porque estava bem ruim. era outra Natália. Eu costumo dizer que as pessoas chegam na versão 1.0 e hoje você está na versão 2.0. Ah lá, é isso mesmo, ela está na versão 2.0. Então, quando nós desligamos, porque nós atendemos online, aí eu falei, essa menina, ela tem potencial, o gráfico dela é bom, embora ela tá na dor emocional, ela quer mudar. Porque uma pessoa que quer mudar, fala exatamente o que a Natália disse. Então, eu lembro que na primeira consulta foi dado uma sugestão para que ela melhorasse e aplicasse. Mas ela me deixou uma interrogação. Ela falou, ai, será que eu vou conseguir? Eu falei, então, vamos fazer os testes. Aí, então, fomos para a segunda consulta, na terapia emocional. A minha maior alegria foi que o primeiro desafio dela, ela subiu degraus. Ela conseguiu. Então, ela estava pronta para a mudança. É Então, verdade. Em uma semana você me passou né, para fazer um negócio e em uma semana eu fiz. E você não esperava por isso. eu Foi fiquei em difícil, mas eu fiz. dúvida. Eu fiquei em dúvida porque você entrou muito machucada, gatilho de dor acionado. Aí, quando nós identificamos no gráfico, eu falei, Natália, você precisa resolver isso primeiro. Ai, Rô, mas eu não sei se eu consigo. Eu falei, então vai ficar como lição de casa. Vamos ver o que vai acontecer a semana que vem. E daí, quando nós entramos na sessão, ela tinha conseguido, isso mudou a vida dela. Foi a primeira subida de degrau que eu acho que foi uma subida de escada, não foi nem de degraus. Tá de parabéns. Obrigada. Então é isso. E uma coisa que eu quero citar para vocês, que é muito importante saber, é que às vezes a pessoa espera chegar numa situação para ir para uma terapia, para fazer a primeira consulta, fazer o gráfico, né, o mapeamento, mas não precisa disso. A primeira consulta e também a terapia emocional, ela serve como preventivo. A pessoa ela se prepara para a vida. Ela vira a chave. Ela tem uma mente expandida sobre todos os assuntos. Então, na terapia emocional é tratado todos os assuntos que vocês podem imaginar da vida. E isso é que faz a grande diferença na vida nossa. Nós temos aqui o nosso contato, né? Tá junto com o nosso nome.
Eu acredito que o Fernando já mudou o contato dele, que acho que tinha o número errado. Quem anotou o número dele, ele já deve ter consertado. E daí, agora, eu vou passar para Mari, e algumas pessoas fizeram perguntas no celular dela, e eu pedi para ela escolher 2 perguntas. Mari, você está boazinha hoje ou vai escolher pergunta bem difícil? Mas tá bom, eu estou pronta para difícil também, estou pronta para os 2. Rosileia, tem um monte de pergunta difícil, mas eu vou fazer bem facinha para você, viu? São muitas as perguntas. Eu vou escolher 2 perguntas para você responder aqui para os nossos queridos e amados. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Então, a primeira perguntinha, Rosileia, eu escolhi, ela diz assim, ó, pessoa, a solidão pode causar patologias? Olha que pergunta boa. Bem, a solidão, ela realmente, quando está no gatilho de dor emocional, ela pode sim causar patologias. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está sozinha, ela se sente só, no sentido da dor. O que vai acontecer? Ela vai começar a ter muitos pensamentos angustiantes. E a mente, que é nossa casa, que eu costumo sempre dizer, aqui é nossa casa, ela vai ficar suja. E aí ela não vai aguentar. E quando a mente não aguenta, ela transporta para o corpo, através de patologias. Então, não existe uma doença se não houver um sentimento antes. Em uma das minhas formações, eu estudei sobre sentimentos, emoções e patologias, e tudo está interligado. Até mesmo o lado. Vamos dizer assim, eu estou com uma dor no meu joelho direito. Vamos dizer assim, dor no joelho direito. Você está com algum problema com alguém do sexo masculino. Então, até o lado faz relação quando tem o seu problema. Lado direito, lado esquerdo. Então, a gente sempre faz essas perguntas na terapia. Então, tem que resolver. Por exemplo, quando uma pessoa ela desenvolve muita dor de garganta, é pessoa que geralmente segura, fica, não consegue soltar, tem alguma coisa ali que precisa ser falado. A pessoa que tem dificuldade na parte respiratória, rinite, sinusite, tem um fundo emocional nisso. A pessoa que ronca, na próxima acho que eu vou contar essa. Por que ela ronca? Tem um motivo disso também. Então, tudo é sentimentos, emoções, patologia. Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Rosileia, excelente, viu? A pessoa ficou feliz de você ter respondido. A próxima perguntinha, Rosileia, a pessoa disse assim, até que ponto a solidão é prejudicial e se é possível sentir solidão mesmo acompanhada? Muito interessante. O Luiz Fernando falou um pouquinho sobre isso, eu vou acrescentar um pouquinho mais então, com a pergunta, né? Na realidade, é a pessoa, quando ela sente solidão a ponto de se machucar com isso, é prejudicial, muito prejudicial. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre solidão e solitude. Qual é a diferença? Quando a pessoa ela sente a solitude, ela usa o seu momento só para se reconstruir, para fazer algo para si, para se cuidar, para fazer as coisas que ela gosta. Então, é uma reconstrução. É diferente da solidão com gatilho de dor emocional. E a solitude, ela é algo muito bom. Por que é muito, muito, muito bom? Porque a pessoa aprende a gostar de si. É um momento que a mente se tranquiliza e a pessoa consegue entrar em contato com a sua própria essência, com o seu próprio ser. Isso é muito bom. E é um isolamento voluntário. Agora, a solidão não é ela, muitas vezes, que escolhe. A solitude, sim.
Então, existe uma felicidade na solitude. Por quê? Porque a pessoa se conecta com o mundo interior. Agora, existem muitas pessoas, e chegam para mim casos de pessoas que estão acompanhadas, que a casa está cheia, mas sente solidão. Mas como assim? Sente solidão? Muitas mulheres são casadas, sentem solidão. Homens sentem solidão. E muitas vezes, um dos fatores que está interligado é a falta de comunicação. A comunicação é tudo, 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 tudo. Então, muitas vezes, a esposa, ela quer falar, ela quer se expressar, e muitas vezes ela não é entendida, não é compreendida. Então, parece que ela está falando em português, o esposo está entendendo em japonês, aí fica aquela bagunça, aí ela cansa, aí ela entra no estado de solidão. O marido, muitas vezes, quer também ser ouvido, e aí é recebido com uma patada, 2 patadas, cara feia, cara fechada. Aí o que acontece? Ele cansa de falar. Por quê? Porque ele não é traduzido corretamente. Então, aí ele entra no estado de solidão mesmo estando acompanhado. Quem faz terapia comigo, eu até deixo aqui na minha mesa uma bola, né? Acho que quem está aí que faz terapia sabe do que eu digo. Sempre nas terapias. Tudo pode ser falado, mas precisa saber falar. Que existe uma diferença entre falar e saber falar. Então, como assim? Eu sempre uso a bola, né? Mas imagina uma bola grande e pesada, não essa bola pequenininha, porque essa bola também é usada para exercícios, para ensinar exercício na terapia. Essa bola, se ela for grande e pesada, e ela for jogada com força e bater no seu rosto, vai machucar seu rosto. Mas se eu jogar essa bola com cuidado, ela chega. A palavra é do mesmo jeito. Ela chega, mas ela tem que chegar com cuidado, com carinho. Então, o que a gente muitas vezes vê é que quando nós tratamos pessoas lá fora, no trabalho, do portão para fora, às vezes usamos obrigada, por favor, me desculpe. E dentro de casa? Dentro de casa tem que ser muito mais. Por quê? Porque é a pessoa mais íntima que a gente vive. É a pessoa que a gente convive. Que a pessoa do outro lado estando bem, a gente vai estar bem. Então, para não sentir solidão, uma das coisas muito importantes é abrir a comunicação saudável. Teve casos que chegou para mim, por exemplo, de esposa que não consegue olhar olho a olho e conversar com o marido. Por quê? Há medo de uma resposta grosseira. Então, escreve carta, escreve tudo no celular para ele ler a mensagem, mas de verdade, isso não resolve muita coisa, não. Porque o que nós precisamos é aprender a se comunicar melhor. Muito obrigada, Rosileia. Excelente, viu? Suas respostas. Tenho certeza que todo mundo amaram, né? Obrigada, Mari. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Luiz Fernando. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. E eu espero que possamos ter mais solitude, não solidão. Jeito tem, jeito tem. Tudo tem um jeito. Basta ter a ferramenta certa, a ferramenta certa. E lembrando sempre que uma terapia é um investimento. Não é porque eu estou com um problema imenso que eu vou lá exatamente tratar. Pode vir tratar, não tem problema. Dá para virar chave? Dá para virar chave. Dá para ter uma versão 2.0? Dá também. Mas precisa desejar isso. Como a Natália desejou, como outras aqui que estão na telinha desejaram. E o maior presente para nós é ver essa transformação na vida das pessoas. Eu acredito que a maioria aqui acreditam no grandioso Criador de todas as coisas. Existe um texto bíblico que é muito bonito, que diz que Deus é feliz. E se Ele é feliz, Ele deseja felicidade para nós. Mas a gente precisa acionar ela também. E está aqui dentro, tudo está aqui dentro. Luiz Fernando, Mari, querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer
Doutor Fernando, foi maravilhosa. Sua live foi encantadora. Tivemos grande proveito. A Rosileia, parabéns. Parabéns também à nossa fofa linda aí, que relatou a grande mudança, a grande virada de chave, né, Natália? Obrigada, tá, meu amor? Realmente está com o rostinho bem brilhante. Continue assim, viu? Parabéns. E parabéns a todos que estiveram aqui conosco. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Isso, muito obrigado a todos vocês por tirar o tempo de vocês desta noite, né, para estar conosco aí, tá bom? Espero que sobre a solidão tenha sido um pouco de ajuda para você. A próxima vai ser sobre depressão. Só que eu não vou fazer em dezembro, porque geralmente é no final do mês, o pessoal viaja, né, fica um pouco mais corrido para a maioria. Então, provavelmente eu vou estudar uma data em janeiro, ou final de janeiro, talvez. Aí vai ser falado sobre a depressão, tá bom? Então, sem mais, eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco. Eu vou finalizar por agora, então. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom para Obrigada. vocês. Tchau. Luiz Fernando, eu vou deixar aberto uns 5 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Quem quiser sair pode ficar à vontade. Aí quem quiser falar alguma coisa também pode ficar à vontade. A Natália que deu o depoimento foi a Natália que faz